Fundada em 1926, essa empresa é reconhecidamente uma das mais influentes do mundo. Por quê? Porque trabalha com grandes empresas e governos ao redor do mundo, sempre procurando ajudá-los a terem a melhor estratégia, serem mais produtivos, eficientes e bem-sucedidos. De quem que eu estou falando? Da McKinsey. Uma empresa que eu tenho certeza que você conhece e que agora, em fevereiro de 2021, se viu num centro de um problema reputacional, de uma crise reputacional e que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. E vamos discutir também como a gestão para a sustentabilidade pode contribuir para a gestão do risco reputacional. Uma das grandes vantagens de uma empresa ter uma área de gestão estratégica para a sustentabilidade é justamente porque uma gestão para a sustentabilidade bem feita pode significar para a empresa uma boa gestão de risco. Agora, a gestão de risco depende de dois grandes pilares. O primeiro é a identificação dos riscos aos quais a empresa está exposta. Riscos socioambientais, riscos de governança, riscos econômicos, riscos políticos que a empresa está enfrentando, que ela enfrenta, é mapear, é conhecer esses riscos. E o outro processo é decidir destes riscos quais são materiais, quais precisam ser mitigados, quais precisam ser de alguma forma resolvidos. Então, isso é gestão de risco. Gestão de risco não é mitigar todos os riscos possíveis que eu identificar, porque isso seria inviável economicamente. Seria muito caro e poderia de fato comprometer as atividades da organização. Então é um processo que precisa ter uma certa inteligência, que precisa ter um certo olhar estratégico para se identificar daqueles riscos mapeados, quais são os materiais, quais são os que eu preciso tomar alguma ação sobre eles. E aí é um pouco de ciência e é um pouco de arte. E nesse ponto, a gestão para a sustentabilidade se torna fundamental, porque com a ajuda do mapeamento de stakeholders, quer dizer, quando eu converso com stakeholders, quando eu converso com a sociedade, quando eu mapeio como a sociedade está vendo o meu negócio, eu consigo identificar melhor os riscos que a empresa está correndo. Então é aí que um bom analista de sustentabilidade pode fazer diferença para a empresa, é aí que ele pode entregar muito do valor econômico que a área de sustentabilidade tem para oferecer. Principalmente se a gente considerar o que o Philip Kotler definiu como sendo os tempos atuais, né? Como ele definiu o momento que a gente vive. E ele disse, né, que a operação das empresas passou de ser vertical, exclusiva e individual para horizontal, inclusiva e social. O que o Kotler quer dizer aqui? Ele quer dizer que a gente vive em tempos tão horizontais, muito por causa da transformação digital, muito por causa do acesso à informação que todos nós temos, é abundante, né, pelas redes sociais, que a empresa de fato vive um momento de muita volatilidade, de muitos inputs diferentes sobre as suas atividades. Esses são os tempos atuais. Então isso coloca uma luz amarela muito grande na gestão para a sustentabilidade e na gestão desses riscos todos que eu estava falando. Mas hoje eu quero falar de um risco em particular, que é o risco reputacional, e como a gestão para a sustentabilidade pode contribuir para minimizar o risco reputacional. E para falar desse risco, eu quero compartilhar com vocês um caso recente que veio ao público, que está sendo muito discutido nos jornais. E esse caso é o caso da McKinsey. Antes de falar do caso da McKinsey e contar a história para vocês, eu quero dizer que quem trabalha com administração, né, quem é professor em administração, enfim, a gente está muito acostumado a trabalhar com casos para discutir o que aquele caso pode ensinar para a gente. Então o objetivo aqui não é julgar as empresas, nem tentar entender com profundidade o que está acontecendo, porque a gente não está lá, a gente não sabe, a gente acompanha pela imprensa. Então o objetivo não é jogar pedra em ninguém, nem, né, avaliar exatamente, porque a gente não tem os detalhes, né, as informações do que realmente está acontecendo. Isso tudo vem pela imprensa. Então o objetivo aqui, de novo, é meramente pedagógico, é ver o que a gente pode aprender com esse caso que se tornou público agora em fevereiro de 2021. Muito bem, e qual é o caso em questão? O caso em questão é o seguinte: nos Estados Unidos há uma crise severa de
opioides. Então, não sei se você acompanha, mas desde 1999 tem havido um aumento muito expressivo de mortes de pessoas em função do abuso de opioides, opiáceos. As duas palavras existem no dicionário, eu fui checar. Esse abuso dessas drogas se dá tanto por drogas legais, ou seja, drogas que são aprovadas pelo FDA, drogas que são prescritas, remédios, como drogas ilegais, como heroína, por exemplo. Mas o grande problema atual, a grande discussão atual nos Estados Unidos está exatamente no abuso de substâncias permitidas, né? De remédios que foram feitos para aliviar dores, né? E que são de uso contínuo e que levam à adição, levam ao vício e, portanto, levam ao abuso daquele medicamento, levando inclusive a mortes por overdose. Se você assistiu House, aquele seriado, você sabe do que eu tô falando, porque é exatamente o problema do House, né? O House tem que se virar em mil ali para conseguir o Vicodin, que é o remédio que ele toma, e que ele é viciado no Vicodin. Então, isso representa um pouco a crise pela qual passa os Estados Unidos, e essa discussão é muito séria na sociedade americana. Ela ocupa espaço nos jornais, ela ocupa espaço na televisão, as pessoas se preocupam com isso. Isso é alvo de, quando tem eleição, por exemplo, de se fazer uma discussão com os candidatos. Enfim, é um problema muito sensível, principalmente porque ele atinge muito os jovens. Então é um assunto sério, certo? Muito bem. Mas parte do problema é um problema associado aos produtos legalizados. Produtos de prateleira de farmácia, que você precisa de prescrição médica para comprar, mas que são produtos aprovados pelo FDA. Enfim, a gente não está falando de heroína, a gente está falando de um remédio, né? Então, uma farmacêutica chamada Purdue entrou num acordo, né? Ela sofreu um processo judicial, ela sofreu um processo tanto civil e criminal, e ela entrou num acordo para pagar aí 8 bilhões de dólares em função dos danos causados pelo seu produto, né? Em função desse problema grande aí dos opioides. E aí, eu quero trazer para vocês o que foi descrito sobre o caso, que a empresa conspirou conscientemente e intencionalmente e combinou com outros para ajudar e estimular médicos que prescrevem medicamentos sem um propósito médico legítimo. Então, do que essa empresa estava sendo acusada? Ela estava sendo acusada de usar táticas para fazer com que o consumo do produto dela fosse maior, né? Que as pessoas consumissem mais, que houvesse um volume de vendas maior em função das pessoas consumirem mais esse produto. O problema é que esse produto não é alface, não é cenoura, né? É um produto que causa adição, é um produto que causa uma série de problemas que, como eu falei, está sendo discutido, inclusive, amplamente pela sociedade americana. Parte da discussão, e eu não sei se isso é verdade ou não, e também nem vem ao caso, parte da discussão é justamente os métodos que eles utilizaram para dar um boost nessas vendas. Muito bem. A McKinsey veio junto desse problema, porque a McKinsey era a empresa de consultoria que estava dando consultoria para essa farmacêutica por anos, justamente para pensar em estratégias de como aumentar o consumo deste produto específico, desse remédio específico, que é um remédio opioide. E a McKinsey, então, entrou num acordo com 49 estados americanos que estão nessa luta árdua aí com relação aos opioides e concordou em pagar mais de 570 milhões de dólares em função do seu envolvimento com esse processo da Purdue. Então, este é o caso, né? Isso, obviamente, foi noticiado em vários jornais, né, nas editorias econômicas e financeiras, e uma discussão muito séria sobre a ética, né, sobre o papel da ética, no caso da McKinsey, de fazer um trabalho como esses, enfim. Como eu falei, o objetivo aqui não é ficar discutindo isso, porque isso ainda é um processo em andamento, certamente tem muitas dimensões desse caso que a gente não conhece, então o objetivo aqui não é discutir isso. O objetivo é trazer esse dano reputacional. Né? Então, independente do que aconteceu, quem que é culpado, quem que não é, quais são os meandros do caso, o que são fatos que a gente tem aqui em frente da gente? Nós temos um dano reputacional severo, é uma discussão importante, de um produto que é necessário, porque vejam, esse produto, inclusive, ele é aprovado pelo FDA americano.
E por que este produto e outros foram desenvolvidos? Porque as pessoas sentem dores depois de processos, por exemplo, cirúrgicos, e muitas vezes precisam tomar aí com uma certa constância. Então, é um produto necessário. É um produto que a sociedade precisa, deseja e quer. Mas é um produto que precisa ser muito bem cuidado porque ele gera externalidades muito grandes, né? E aí já tem um primeiro dilema para gente que trabalha no setor privado, para quem trabalha com gestão para sustentabilidade, ou mesmo para analistas ESG que avaliam aspectos ESG das empresas, né? Como avaliar a dose, né? Lembram daquela história do veneno e do remédio? É a dose que faz uma coisa ser veneno ou faz ser um remédio. Então você produz um produto que é necessário, que é legal, permitido por lei. Nós não estamos falando aqui da heroína, da cocaína. A gente está falando de um produto que é legal, que é legalizado, que é um produto que as pessoas precisam em casos de prescrição médica, mas que, no entanto, leva a abusos e leva a uma série de outras externalidades. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui para você deste caso e você aí já deve estar pensando em vários outros produtos que nós temos na nossa sociedade hoje e que levam a reflexões desse mesmo tipo, não é mesmo? Então, como a gestão para a sustentabilidade, em casos assim, é muito importante para ajudar justamente a levantar as antenas das externalidades que estão sendo criadas com aquele produto e como a gestão para a sustentabilidade pode ajudar a empresa a pensar respostas que possam minimizar essas externalidades e assim proteger a reputação da empresa. Eu queria trazer 3 pontos aqui conceituais para a gente ter em mente. O primeiro é a hierarquia da responsabilidade social corporativa que a gente trabalha quando trabalha na gestão para a sustentabilidade. Eu estou usando aqui o termo responsabilidade social corporativa porque ela foi definida pelo Carroll em 1990, quando a gente nem usava a expressão sustentabilidade. Mas isso é válido até hoje, a gente só troca o termo, usa gestão para sustentabilidade e é válido até hoje. E o que o Carroll dizia? Ele dizia o seguinte, olha, há uma pirâmide, há uma hierarquia de responsabilidades da empresa e aonde a sustentabilidade ou a responsabilidade social corporativa deve se concentrar. Então vamos lá, a primeira responsabilidade é a econômica, depois é a legal. Então essas duas, digamos, esses 2 níveis é como se eles fossem higiênicos, né? Nenhum analista de sustentabilidade vai ficar ali discutindo se a empresa tem que cumprir ou não cumprir a lei. O compliance legal é um nível básico, não é mesmo? De responsabilidade. Ele é um nível básico que nem é gestão para sustentabilidade isso é, né? É respeito às leis, todo mundo tem que respeitar a lei. Depois tem responsabilidades éticas e depois tem responsabilidades que ele chama de discricionárias. O que são essas responsabilidades discricionárias? São aquelas que a empresa vai voluntariamente, né, respeitar, que ela vai buscar entender, que ela vai mapear nesse processo de gestão para stakeholders e vai procurar voluntariamente se antecipar a essas demandas e responder a elas, né? Então, a gestão para a sustentabilidade, na verdade, está nesses 2 grandes domínios, da responsabilidade ética e da responsabilidade discricionária. O segundo ponto conceitual que eu queria trazer é uma frase de um historiador dita em 1962 num livro de estratégia. E ele diz a seguinte frase: passou-se a época em que a sociedade era forçada a reagir à empresa. Está chegando o dia em que a principal prioridade da empresa, ou pelo menos das empresas que desejam sobreviver, será reagir à sociedade. Essa frase é forte, né? E ela era verdade em 1962, e se a gente pensar no que o Kotler nos disse sobre esse mundo horizontal, social e inclusivo que a gente vive hoje, ela é mais verdade ainda. Agora, o que essa frase diz pra gente? Como é importante você mapear stakeholders e como é importante você entender o que a sociedade pensa do seu produto, né? Para poder entender esse processo de risco que eu estava falando antes. Mas eu não quero que a gente fique nessa compreensão superficial da frase desse historiador. Então eu vou trazer um terceiro conceito muito importante para a gestão para a sustentabilidade, que vem do Mark Granovetter, um autor que explicou o seguinte. O Granovetter diz o seguinte, olha, a empresa, ela está embutida na sociedade. Não é que ela faz parte da sociedade, não é que ela é um ator da sociedade, ela está embutida, ela está lá no meio do tecido social, misturada com a sociedade. E não só isso, diz o Granovetter, a ação econômica
acontece justamente nesses tecidos sociais, em todos esses elos da cadeia que se interligam com as atividades da empresa. Então, aquilo que vai impactar a empresa não acontece nas salas dos conselhos de administração, não acontecem nas reuniões de diretoria, ou seja, eles não acontecem dentro dos muros da empresa. Uma parte relativamente pequena que acontece ali. Mas muito da ação econômica que vai impactar o desempenho organizacional justamente acontece ao longo desse tecido social. E o que a gente viu com este caso específico é justamente isso, né? É justamente um risco reputacional que pode ter sido capturado, pode não ter sido capturado, enfim. Mas a gente pode pensar em outros exemplos, eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui trabalha com esse tema, você certamente consegue pensar em outros exemplos de coisas que talvez alguns tomadores de decisão dentro da empresa não tenham se dado conta daquele risco gigante passando ali, né? Mas que às vezes se concretiza de uma forma muito dura. E aqui eu quero só lembrar que eu falei para vocês de valores. Então eu falei dos 8 bilhões de dólares da Purdue, que aliás está em recuperação judicial, e falei dos 570 milhões de dólares da McKinsey. Então aqui são riscos reputacionais que se concretizaram em valores, em perdas efetivas. Então o risco reputacional não é intangível. Risco reputacional pode se concretizar e se tornar perdas reais, efetivas. E agora eu quero terminar com uma dica, tanto para os gestores de sustentabilidade como para os analistas ESG aí do mercado financeiro que analisam, né, os aspectos ambientais, sociais e de governança das empresas. Muitas vezes, quando a gente está ou pensando em estratégias ou tentando mapear justamente o que pensa esse tecido social que o Granovetter falou, né, o que os nossos stakeholders pensam sobre a empresa, é muito difícil, às vezes é difícil mapear isso. Então, o que a gente pode fazer é justamente consultar fontes que são fontes do mercado, no mercado de capitais, mas de outros lugares, que podem nos indicar como a sociedade enxerga as externalidades do negócio que a gente opera, né? Ou no caso do analista ESG que você está avaliando. E aí são diversas fontes. Hoje a gente não tem, gente, uma carência de indicadores ESG. Na realidade, a gente tem uma abundância deles. Então, certamente, se você procurar em várias fontes, GRI, né, o relato integrado, os índices de sustentabilidade por aí, você vai achar indicações, você vai achar exemplos de coisas que você pode e deve analisar e que vão te ajudar aí no mapeamento dessas externalidades. E eu queria dar um exemplo. O EASY, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ele tem uma dimensão chamada natureza do produto. Vejam qual é a primeira pergunta dessa dimensão, né, no questionário do EASY. O consumo ou utilização normal de produtos e serviços oferecidos pela companhia ou por suas controladas poderá ocasionar morte do usuário, consumidor ou de terceiros, dependência química ou psíquica do usuário consumidor ou riscos ou danos à saúde e integridade física do usuário consumidor ou de terceiros. Primeira pergunta da dimensão natureza do produto. Então, se você trabalha numa empresa que tem um produto que, dependendo da dose, ou ele é veneno ou ele é remédio, preste atenção nas externalidades que este produto gera para a sociedade. E, por exemplo, essa dimensão natureza do produto do EASY pode te ajudar a levantar um pouco desses elementos na sua matriz de risco. E se você é um analista ESG, isso aqui pode ajudar você a pensar também que tipo de externalidades, que tipo de riscos o negócio que você está avaliando pode ter. Eu espero que tenha ajudado essa reflexão e, enfim, temos aqui muitos elementos para a gente pensar nas implicações para a gestão para a sustentabilidade.